mais uma vez aqui no meu canal para a gente hoje abordar um assunto muito importante. Na verdade, é um desejo aí que seja uma série de lives sobre a questão do risco do uso descontrolado por crianças e adolescentes nesse mundo digital, nesse âmbito digital. É com muito prazer que hoje eu abro aí a primeira live, hoje voltada muito à questão, a gente vai falar sobre a questão dos dados pessoais dessas crianças, desses adolescentes, mas no âmbito mais voltado à questão da saúde. E para isso eu vou convidar a minha parceira de trabalho, a Mayra Michelon, que é especialista em LGPD e DPO, está sempre aqui comigo no meu canal, e também a nossa querida convidada, a doutora Laura Guerra, a qual psicóloga, que vai falar um pouquinho sobre essa questão da saúde em relação a esse descontrole que vem sendo apresentado aí por crianças e adolescentes nesse mundo virtual. Eu vou chamá-las agora, vou fazer o convite, como sempre, para que elas possam comigo. Peço um pouquinho. Já convido. A Mayra já entrou. Bom dia, Mayra. Tudo bem? Bom dia, doutora. Tudo bem? Já convidei a Laura, que a Laura também vai conseguir aqui entrar. A Laura já entrou. Que bom, viu? Hoje foi super rápido, Foi rápido. né? Foi ótimo, muito Foi. bom. Mas eu comecei, antes de chamar vocês, eu já fiz as apresentações e já disse aqui no meu spoiler aqui que, na verdade, hoje a live ela vai se voltar muito mais para o aspecto de saúde, por isso que nós temos aí a nossa querida convidada, a doutora Laura Guerra, psicóloga, e para a gente poder abordar esse assunto tão importante nesse mundo de hoje, né? Porque somos a sociedade da informação, vivemos nesse âmbito digital, é inevitável realmente não estar nesse meio. Crianças e adolescentes também, na verdade, né, acabam por estar também nesse meio, mas nós temos que ter a consciência, eu falo temos porque eu tenho um filho adolescente, de que maneira essas crianças e esses adolescentes estão nesse meio. Os pais precisam sim ter a responsabilidade, porque é uma responsabilidade os dada por lei, que eles são responsáveis por essas crianças e eles precisam zelar, afinal de contas, crianças precisam disso, de zelo, de proteção, de atenção, e nós não podemos simplesmente pegar um celular, colocar na mão de uma criança e ela está ali naquela mídia que nós nem mesmo sabemos que mídia ela está. Então, isso tem muito a ver com a questão da proteção dos dados pessoais, né? Que é o meu estudo, que é o estudo da Mayra, mas também com a questão de uma saúde mental que vem aí, né? Sendo discutida, porque essa discussão, na verdade, ela está tanto no âmbito da saúde, seja por um aspecto psicológico, ou até mesmo de alguma doença da área de saúde de uma forma geral, e também aqui no âmbito da questão da proteção de dados, porque a própria LGPD, no artigo 14, já elencou a questão da proteção do dado pessoal da criança e do adolescente, mas de uma forma aí muito restrita, vamos dizer assim, e a discussão ela vem ganhando aí um espaço, até porque, como eu disse, realmente está algo descontrolado, né? E essas crianças, sim, além desse descontrole na questão da proteção, do uso, né, desses dados pessoais, vem a questão aí que hoje é o principal da nossa live, que é a questão da saúde. Mas só para fazer um breve resumo, essa questão da obrigação dos pais é legal, porque está lá no Código Civil, está no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LGPD, como falei, e também, né, Mayra, a questão também dos crimes, né? Que inclusive até a gente pode até fazer um spoiler, que já é uma outra live, porque realmente o assunto é grandioso. Eu também falei lá no início que é o nosso desejo que seja uma série de lives em relação a isso, porque realmente se faz muito importante abordar esse assunto. Então, Mayra, eu vou passar a palavra para você para que você possa fazer aí esse breve comentário sobre essa questão também dos crimes, para que depois a gente possa passar a palavra aí para a doutora Laura Guerra, que é a psicóloga, para que ela realmente possa aí explanar toda essa questão nesse âmbito da saúde mental, para que realmente possa ficar aqui o alerta, né, para que esses pais, esses responsáveis legais por essas crianças, esses adolescentes,
possam realmente começar a reaver, né, com consciência, para que realmente eles possam aí impor os limites que, como dizem os especialistas, finalizando para passar a palavra efetivamente para a Mayra, criança não tem privacidade, né? Criança não tem, porque na verdade, independente do que venha acontecer, quem responde são os pais. Então, agora eu vou passar aqui a palavra para a Mayra, para que depois a doutora Laura possa fazer aí seus comentários. Exato, doutora Camila. A criança não tem privacidade. Até que ponto seria a privacidade dela? Enquanto os pais forem os responsáveis legalmente, ela não vai ter essa privacidade, porque o pai vai ter que zelar por isso, né? Os pais ou o responsável legal por essa criança, esse adolescente, que tem que acompanhar, verificar o que está acontecendo, conversar, se possível até utilizar ferramentas que nós temos hoje em dia disponíveis no mercado, até gratuitamente, né? Tem muitas ferramentas para fazer esse controle parental, porque é uma necessidade, né? Já está aí, não podemos protelar. E a gente fala dos crimes, até falamos nas nossas palestras também, né? As palestras direcionadas Sim. a escolas, para pais e educadores. A gente fala dos crimes, apesar de ser um tema um pouco pesado, ele é necessário. Falamos porque eles são uma realidade. Eles estão acontecendo. Então, às vezes, não adianta a gente fugir do assunto. Tem Sim. muitos pais que acabam não aprofundando no assunto, não estudando, estão totalmente alheios ao que está acontecendo e tudo está acontecendo dentro das suas casas. Eu também sou mãe, Sim. né? Você também, a Laura também. Então, assim, sabemos como que funciona o ambiente com os nossos filhos e quanto isso está mudando ao longo do tempo, né? E com muita rapidez. Então, se Sim. faz necessário esse acompanhamento, né? De nossa parte, para cuidar dos nossos pequenos, dos adolescentes também, né? E saber o que está acontecendo, porque nós temos diversos crimes que ocorrem aí, tanto vemos nas notícias, né, nacionais quanto internacionais, que podem trazer muita dor de cabeça para os responsáveis. Vamos ter ali crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, roubo de dados, fraude, né? Falsidade ideológica, né? Estelionato, inclusive assim, são menores de idade envolvidos, né? Então, não adianta dizer, não, mas esses roubos, fraudes, né? Fraude com Pix, né? Utilizando até as campanhas que a gente vê hoje para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso tudo nem sempre acontece só com maiores de idade, né? Uhum. Acontece com menores também. Então, é um fato e nós temos que encarar esse fato. E se tem crianças e adolescentes cometendo esses crimes, eles estão dentro de alguma família, de algum ambiente familiar, né? Não adianta a gente Sim. não querer encarar a situação. É uma realidade e muitas vezes a família, as pessoas próximas não percebem o que está acontecendo com aquele Exatamente. adolescente, por exemplo. Então, é necessário se informar, saber o que está acontecendo no mundo, né? Para a gente abrir os olhos e, de repente, detectar sinais nas atitudes, no comportamento da criança e do adolescente para entender algo que possa estar funcionando. Inclusive, bullying, a gente percebe, assim como existe o bullying pessoalmente nas escolas, né, presencial, nós temos também aquele bullying cibernético. Tudo que acontece no Sim. nosso ambiente real, ele acontece também no ambiente virtual. Então, muitas vezes da mesma forma, e muitas vezes o estrago emocional na criança, no adolescente, é o mesmo, né? Independente de que tenha acontecido esse fato pessoalmente ou virtualmente. Temos ali também homicídio. Não foi só um caso que ocorreu relacionado ao homicídio, porque temos essas plataformas de comunicação entre os jovens, né? Que são ao vivo, né? Como uma televisão ao vivo, que são grupos com convidados, né? Grupos privados, você tem que se cadastrar na plataforma, tem muitas aqui no ambiente virtual ali para escolher. E tem a incitação ao ódio, né? Essa incitação a crimes, homicídios. Já vimos aí situações que foram contra moradores de rua, contra jovens. Temos, assim, crimes sexuais também, que aconteceram ao vivo, abusos, né? Às vezes,
um primeiro contato acontece virtualmente. E chega a um ponto que esses grupos de criminosos, né, chamamos assim, né, que às vezes tem menores de idade com maiores de idade também, eles acabam convencendo esse jovem a sair de casa e se deslocar até eles. E daí acontece também esses crimes de abuso, enfim, de violência, que é ao vivo, né? Não, e assim, além de ter crimes contra os outros jovens, contra as outras pessoas, né? Tem crimes contra animais também. Então a gente vê de tudo, infelizmente, é muito triste. E eles começam a aprender pela internet, virtualmente, coisas muito ruins. E tudo isso vai refletir onde? Lá nos pais, que são os responsáveis legalmente, né? Por essas atitudes dos filhos. Então, é extremamente importante que os responsáveis fiquem atentos ao que está acontecendo dentro de casa, que eles tenham acesso. Ah, ele tem uma senha privada. Mas por que ele tem uma senha privada? Pai e mãe não vai ter acesso ao conteúdo que ele está analisando, assistindo, estudando, né? Então, assim, não tem um motivo para não ter acesso. Tem que ter um acompanhamento. Isso é uma obrigação nossa como pais. Nos preocuparmos com o que está acontecendo com eles, com o que eles estão consumindo na internet. Então, é nossa obrigação, porque muitos crimes iniciam virtualmente. Sim. Nós temos casos ali até de pedofilia, né? Pedófilos que acessam redes sociais, outros tipos de plataforma para conversar, iniciar uma amizade, né? Uma falsa amizade com crianças, pré-adolescentes, adolescentes, né? Então, assim, ali a gente vai perceber inúmeros crimes que podem acontecer e muitas vezes eles começam com um clique. Então, coloca um celular, um tablet na mão da criança. Aquele celular tem um acesso à internet, ele tem acesso ao mundo. Você, quando sai com a sua criança, você toma cuidado. Vai num parque, vai no shopping, você fica o tempo todo com atenção para que nada aconteça ao seu filho. E por que isso não acontece na internet? Por que dentro de casa você acha que ele está em segurança? Se ele pode estar acessando qualquer tipo de conteúdo. Então, é muito importante que aprendam a fazer bloqueios, né? A parametrizar esses sistemas para que eles não tenham acesso a determinados assuntos e também aprendam, nem que seja através de ferramentas, a monitorar o que as crianças e adolescentes estão fazendo, porque os impactos lá na frente são muito sérios, complicados, né? E é isso que nós vamos ver também, além da parte legal, nós vamos ver também com a Laura, né, a psicóloga convidada de hoje, para falar sobre essa questão emocional, psicológica, né, Laura? Eu passo a palavra para você, então. Então, vocês estão me ouvindo? Meu microfone às vezes tá. Eu não estou vendo vocês duas, eu só me vejo. Eu tenho que fazer alguma coisa? Não, tá tranquilo. Estamos às 3 aqui. Eu tô vendo, tá tudo certo também. Tá, isso já aconteceu uma vez, né? Tá bom. Já. Então, pegando o gancho aqui da Mari e da Camila, né, primeiro quero agradecer pelo convite, que eu achei muito pertinente. Né, é um assunto que a gente deve, sempre que possível, voltar a falar e nunca vai ser demais, né? Porque cada vez a gente está vendo o noticiário traz para a gente que as consequências do uso abusivo da internet e por crianças, adolescentes e por adultos também, né? Mas a gente vai deixar os adultos por enquanto de lado, vamos falar das crianças, cada vez mais nocivo e algo que a gente ouve desde o tempo das nossas avós, né, que crianças são influenciáveis. Então, o risco que uma criança corre ao entrar em contato com pessoas desconhecidas é muito maior do que talvez um adulto, né, porque a criança ainda não tem o raciocínio desenvolvido para ter uma crítica consistente, poder avaliar se aquela situação é perigosa ou não. Então, essa é a primeira vulnerabilidade que a criança tem, né? Então, assim, eu queria falar,
começar, né, minha fala falando sobre a importância do contato entre pais e filhos e como que isso é estruturante para que essa criança se desenvolva como uma pessoa saudável psicologicamente, fisicamente, socialmente, né? E por que eu vou falar sobre isso? Porque um dos maiores problemas que tem com o uso da internet, esse uso excessivo, ele está justamente ligado à relação entre pais e filhos, ou, melhor dizendo, a não relação entre pais e filhos, né? Porque sim, a gente precisa entender que o paradigma de sociedade, de cultura, ele está mudando muito rápido, né? De 2015 para cá, a gente começou a ter smartphone nas mãos, à nossa disposição, então isso trouxe para dentro da nossa casa, para dentro das nossas vidas, tudo aquilo que a gente antes poderia deixar do lado de fora, né? A gente vivia num mundo em que os pais saíam para trabalhar, as crianças ficavam sob cuidados de uma babá, uma parente, um parente, ou ficavam numa creche, e quando todos voltavam para casa, o trabalho, a vida social entre outras pessoas costumava ficar do lado de fora. Então a gente tinha dentro da nossa casa uma certa privacidade que hoje em dia não existe mais. Hoje em dia a gente, por força, né, das circunstâncias, a gente não sai mais do trabalho, chega em casa e fecha a porta e está tudo bem. Não, o nosso trabalho nos acompanha o tempo todo, né? Haja visto que eu estou fazendo aqui, a doutora Camila, a Mayra, cada uma nas suas casas, com suas vidas, mas a gente também está aqui trabalhando. Então, o que é para mim, é para vocês, é para todo mundo. E isso acaba que interrompe um tipo de relacionamento do um a um. Como que é esse relacionamento? É quando a mãe está disponível, o pai está disponível para perceber as necessidades dos seus filhos e, na medida do possível, conseguir atendê-los. E o que tem acontecido é porque antes da gente falar da internet ser nociva para as crianças, a gente tem que falar também que o exemplo vem dos pais, né? Então, esse relacionamento entre pais e filhos acaba sendo interrompido, atrapalhado, por conta também do uso excessivo da internet pelos próprios pais. Então, esse é um modelo de educação, de convivência, que está sendo passado dentro das famílias, e é difícil você proibir uma criança de ter acesso à internet, sendo que você, como pai, como mãe, você está fazendo o tempo inteiro para onde você vai, você está carregando seu celular na mão. Então, as crianças aprendem muito com os exemplos e torna-se uma coisa muito confusa para a cabecinha delas, né? Por que papai e mamãe podem ficar com o celular na mão o tempo todo, ou no computador, conversando com outras pessoas, e ela não pode fazer o mesmo, né? Aí acaba que usar o celular para essas crianças é também uma fonte de gratificação que não está vindo da relação com os pais. Entende como isso é sério? Então, assim, os pais estão assoberbados, né? E veja bem, eu não estou culpando os pais, eu estou inserindo esse modelo de família, de pais, dentro de uma nova sociedade onde a internet faz parte do nosso dia a dia praticamente para tudo, né? Então, eu estou incluída nesse meio, outros pais estão incluídos, está todo mundo vivendo essa era dessa tecnologia que não deixa a gente existir como um ser único, digamos assim, né? Então, para os pais poderem
ter um bom relacionamento com os seus filhos, os pais também têm que dar o exemplo e tentar colocar o celular um pouquinho de lado, né? Usar só quando for estritamente necessário e procurar criar condições de se relacionar com essa criança, com esse adolescente, de uma maneira offline, né? Propondo, eu até estava pensando, né? Hábitos que foram perdidos ao longo do tempo, mas que são coisas muito legais da gente fazer com os filhos, que é brincar de jogos de tabuleiro, montar quebra-cabeça, né? Eu não sei se vocês lembram dessa época, mas era comum você chegar na casa das pessoas e encontrar na mesa um quebra-cabeça gigante sendo montado, e ali a família toda se reunia, cada dia um pouquinho, ia montando, montando. Então aquilo dali se tornava um momento de colaboração, um momento de uma certa disputa, mas uma disputa saudável, né, para ver quem que ia achar a pecinha para encaixar naquele lugar. E tudo virava uma brincadeira, era um momento que se conversava sobre o dia, né? Ali naquela reunião, os assuntos iam surgindo e havia uma maior interação no mundo real entre pais e filhos dentro da mesma família. Isso não está acontecendo mais, infelizmente, né? E uma coisa interessante, hoje em dia, talvez a gente não esteja nem vendo quebra-cabeça em cima da mesa na casa das pessoas, porque a gente não está indo mais à casa das pessoas. A gente até passou a pandemia, né? A gente teve que ficar trancado, isolado. Eu lembro que na época passava muito pela minha cabeça assim, poxa, assim que acabar a pandemia, eu vou visitar todo mundo, eu quero estar com todo mundo, eu quero abraçar todo mundo. Só que acabou a pandemia e o mundo não voltou a ser o que era antes. A gente continuou apartado e a gente continuou usando o recurso das reuniões virtuais, dos telefonemas, as mensagens, para continuar em contato com as pessoas que a gente gosta. Então, a gente está vivendo essa mudança, né? E agora, sim, especificamente sobre o uso abusivo da internet pelas crianças, a Mayra já falou, a doutora Camila também já falou, que as crianças ficam expostas ao cyberbullying, né? E isso se o bullying já é algo muito prejudicial para qualquer pessoa que seja, não precisa ser criança para sofrer bullying, né, gente? O cyberbullying é pior ainda. Por quê? Porque no bullying, é como se você pudesse se retirar daquele ambiente que está sendo opressor, que está te atacando, e você pudesse voltar para sua casa ou para um lugar seguro, onde você se visse protegido daquele tipo de ataque, né? Embora todas as consequências psicológicas do ataque continuam acompanhando a pessoa que foi atacada. Mas no cyberbullying, o que acontece? O ataque, ele é perpetuado 24 horas. Se 24 horas a criança ou o adolescente tiver em contato nas redes sociais com colegas, com pessoas que praticam cyberbullying ou sabem do que está acontecendo e continua o comentário, vocês percebem que essa pessoa não tem um minuto de descanso? Ela perdeu o lugar seguro para ela se recompor e continuar convivendo com situações ameaçadoras. É como se ela perdesse realmente a proteção que ela tinha. A casa não é mais o lugar seguro. E é isso que a internet está fazendo, né? Vou fazer um parênteses também para lembrar que todo surgimento de tecnologia traz essa sensação de como vai ser agora, quais são as novas doenças, né? Faz mal, não faz mal. Isso aconteceu quando
entrou a televisão, que todo mundo ficava pensando, vai trazer um monte de malefícios, e trouxe, né? E muito dos nossos comportamentos, da cultura que vai se modificando, está pautada naquilo que a televisão está trazendo para a gente, aquilo que a gente está consumindo. Como comportamento dos outros acaba sendo incorporado e espelhado por cada um de nós. E com a internet não foi diferente, não está sendo diferente e muito pior. Por quê? Porque é algo que você carrega para todo lado. Então fica mais difícil o controle, né? Uma outra questão muito prejudicial também para as crianças é que o uso da internet aumenta muito a competição entre os pares, né? A criança, ela fica exposta ao que os seus colegas têm, para onde eles viajam, aonde eles almoçam, qual curso estão fazendo, e nem todas as crianças podem acompanhar esse ritmo de vida. E isso acaba frustrando aquele que não consegue alcançar esse, digamos assim, um status social, né? E essa frustração pode levar à ansiedade, pode levar à depressão, ao isolamento. Então, é um tipo de competição que não é uma competição saudável. Não se está competindo por digamos assim, gente, eu não vou nem falar competir por notas. Eu sou completamente contra a competição. Eu estou tocando nesse assunto porque isso é uma realidade. Mas a competição, ela serve para separar as pessoas boas das não tão boas assim, sendo que todo mundo é bom, né? Dentro de alguma área da vida, aquela pessoa que às vezes não tirou um 10 em matemática, em outras áreas da vida ela vai sair muito bem. Mas o que está sendo competido, né, o que está sendo exigido dela é o 10 em matemática. Aí ela não tira esse 10 em matemática e os outros colegas tiram, ela se sente preterida, ela se sente menor. E não é isso, né? A gente tem que olhar para cada criança como um sujeito que tem qualidades e defeitos e que deve ser entendido e aceito da maneira como ele é. Então, eu, particularmente, não gosto de competição, mas acabei falando porque é algo que acontece. Então, com o uso da internet, essa competição, ela extravasa o âmbito acadêmico, né? Ela está em todo canto. Quem tem mais, quem é melhor, quem pode mais, quem vai mais, quem compra mais. E isso corrompe os nossos sentimentos, né? E a gente vai perdendo a empatia, vai perdendo a habilidade de ter compaixão por quem não tem, né? Quem não tem acaba virando o alvo. Então, vocês entendem que é uma rede que não é uma coisa só, é uma coisa, mas que vai influenciando negativamente várias outras partes da nossa vida, da nossa convivência, e que é muito prejudicial, né? E uma outra coisa também que a Mayra estava falando, que esse uso indiscriminado da internet, sem a supervisão dos pais, expõe as crianças e os adolescentes a conteúdos inadequados para a idade, né? Tem conteúdos que são inadequados para todas as idades, né? Mas depois que a gente fica adulto, a gente meio que sabe o que ver e o que não ver, só que não, né? Mas as crianças, elas ficam muito expostas e podem sofrer o assédio de pessoas pedófilos, pessoas que instigam o suicídio, pessoas que instigam a automutilação, né? Interessante falar sobre a automutilação também, assim, só um parêntese. Antigamente que eu falo, gente, é tipo 10 anos atrás, até antes da publicação
da nova edição do DSM, que é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, até antes de 2014, a automutilação era um tipo de comportamento relacionado a quadros gravíssimos de pré-psicose, de transtorno borderline, de transtorno bipolar, de depressão muito grave. Então, a automutilação era um sinal de alerta de que algo muito grave estava acontecendo com aquela pessoa. De 2014 para cá, a automutilação ela não está sendo mais considerada uma patologia, um sintoma grave de uma patologia grave. A automutilação ela já é quase que um comportamento imitativo que ocorre dentro de determinados grupos de crianças. Então, crianças e adolescentes se reúnem, são grupos que são formados, grupos virtuais que são formados para incentivar a automutilação. Então, é um sintoma grave, mas que está dentro de uma outra patologia que ainda está sendo estudada. Ainda não tem um nome para isso. Mas quando a gente discute das crianças, elas podem estar frequentando esse tipo de grupo e daqui a pouco você está vendo seu filho se cortando, se machucando, e você não sabe por quê, porque ele não tem outros sintomas. Ele tem esse sintoma que é um sintoma de imitação do grupo. E a gente tem que lembrar também, o grupo é algo muito importante. Tanto o grupo familiar, quanto o grupo social, dos amigos, o grupo da comunidade, e todo grupo tem suas regras. E para todo aquele que pretende fazer parte de um grupo, ele tem regras a seguir. Então, se a criança está frequentando um grupo onde as regras são de disputa, quem se machuca mais, quem se corta mais, entendeu? A criança acaba repetindo esse comportamento que ela quer continuar fazendo parte desse grupo. Então, esses são os riscos, os riscos mais evidentes que as crianças estão sendo expostas quando usam a internet de maneira discriminada. Agora, eu queria falar de uma coisa que é bastante importante, que é o seguinte: para além de crimes que ocorrem sob motivação de grupos de internet, de cyberbullying, de comportamentos inadequados de toda ordem, acontece uma coisa muito grave com o uso abusivo não só da internet, mas o uso abusivo das telas. É assim que a gente está chamando, uso abusivo de telas. Vamos imaginar o seguinte: a gente tem atenção, memória, aprendizagem. São fatores cognitivos, elementos cognitivos que se juntam para que a gente possa aprender, para que a gente possa se desenvolver, e principalmente para quem estuda, esses 3 elementos eles precisam estar harmônicos e funcionando perfeitamente. Agora vamos lembrar de algumas aulas de biologia que a gente teve há muito tempo, que fala que para você conseguir memorizar algo, você tem que ter uma atenção, você tem que focar a sua atenção em algo. Essa atenção, ela tem que passar de 30 segundos de atenção plena, focada ali. Essa atenção, ela vai, esse conteúdo que você prestou atenção, ele vai para a memória de curto prazo. Ali na memória de curto prazo há uma seleção daquilo que interessa e aquilo que não interessa. Ali é feito um processamento dessa informação e aí essa informação é jogada para a memória de longo prazo e depois com o sono, tá? É muito importante isso. Depois com uma noite bem dormida existe a consolidação
dessa memória de longo prazo e aquilo que você aprendeu durante o dia com a sua atenção, você acaba transformando em aprendizagem. Então, né, dito isso, vamos imaginar o que é usar a tela do celular. Você fica o tempo inteiro correndo o dedinho no feed, né? Todo mundo passa por isso, eu passo por isso também e eu fico prestando atenção. Você não está prestando atenção em nada. Você passa, lê uma coisa, acha engraçado, ri ou fica escandalizado, rola o feed, vê outra coisa. Se você fizer isso durante 5 minutos, depois pare e tenta se lembrar das primeiras coisas que você viu naqueles 5 minutos. Talvez você não se lembre. Então, quando a gente faz o uso intensivo da tela do celular, você está treinando a sua atenção para ser uma atenção falha, para que ela não se foque em nada. É isso que a gente está ensinando, né? Vamos falar assim, é isso que a gente está ensinando para a nossa atenção e para a nossa memória. Que é assim, olha, não se liga muito nisso aqui não. Vai rolando e na hora que você encontrar algo interessante, você para. É esse o comando que a gente está dando. Então você rola, não conseguiu aprender nada daquilo, parou numa informação curtíssima, que é dada pelas metades, você presta atenção naquilo, mas como aquele tipo de informação é uma informação aleatória, não é igual você ler um livro, que você abre uma página, começa a contar uma história e você vai acompanhando aquilo até o fim do livro. Não, no feed das redes sociais, as coisas vão aparecendo aleatoriamente. Então, não tem uma continuidade entre algo que você viu antes com algo que você está vendo agora e o que vem depois. Então, me explica como que a sua atenção vai selecionar nesse campo vasto de possibilidade, vai selecionar aquilo que é importante ou não para você, sendo que você perdeu a cadeia de informação. São informações soltas, elas não estão dentro de uma cadeia, entendeu? Então, isso acaba por prejudicar, por treinar a nossa atenção para ser uma atenção multitarefas, coisa que a gente atenção na aula, meu filho não consegue copiar as coisas do quadro, meu filho não consegue memorizar o ponto de geografia, entendeu? É porque é um cérebro que está sendo treinado, primeiro, a não selecionar o que vai prender a sua atenção. Segundo, a internet, ela é muito dinâmica e ela é muito atrativa. Então, você competir, né, colocar uma aula de geografia junto a um TikTok, eu não sei se pode falar o nome da rede, mas você colocar em competição, né, uma aula de geografia com o uso do celular nas redes sociais, as redes sociais vão ganhar. Porque olha que coisa chata, você ficar sentado olhando para o quadro, uma professora que fala, e daqui a pouco você só está vendo a boca dela mexer, você já desligou, né? Desligou ali o ouvidinho, está olhando para o quadro, mas a cabeça já está lá longe, tentando imaginar o que está acontecendo na rede tal, o que o fulano está fazendo. Então fica muito difícil você conseguir prender a atenção desses alunos e isso gera consequências graves, né? Então, assim, tem um monte de criança. Outra coisa também que costuma acontecer nas escolas, que pelo menos na sala de aula, eu acredito que o celular esteja sendo menos usado, né? Mas aí, com a falta do celular, a falta de disponibilidade do celular, pode causar irritação, agressividade, isolamento, a falta mesmo de atenção, a criança vai lá e se desliga, ela não quer entrar em contato com o mundo offline. E
esses sinais já são sinais de dependência da internet, né, que é o que está sendo chamado agora de nomofobia, né? No mobile fobia, né? Fobia de sem celular, sem tela, que normalmente as crianças e os adolescentes apresentam quando eles ficam sem o acesso ao celular. Então, agora eu chamo a atenção para vocês observarem o comportamento dos seus filhos, alunos, né, crianças e adolescentes do convívio de vocês, para certos comportamentos que são indicativos de que algo não vai muito bem. E esse algo que não vai muito bem provavelmente é um sintoma de abstinência do celular, que é o quê? A irritação. A criança fica irritadiça quando ela não tem acesso ao celular, ela tende a se isolar, ela não acha graça nas brincadeiras com as outras crianças, né? Brincar de sei lá, casinha, de pega-pega, de tanta coisa, né? Que existia de brincadeira e hoje em dia não são mais atrativas. São crianças que têm dificuldade para dormir, são crianças que costumam ter pesadelo. Os sintomas são bem semelhantes aos sintomas de abstinência de qualquer tipo de substância que cause dependência, né? A falta do celular, ela pode causar tremores, ansiedade, dor de barriga, dor de cabeça, que são sintomas físicos, né? Os mesmos sintomas que são observados também numa pessoa quando faz a retirada do álcool de uma vez, elas entram em abstinência, elas têm uma série de sintomas físicos. As crianças dependentes de internet também costumam ter esse tipo de sintoma num grau mais leve, mas ainda assim são sintomas característicos de abstinência do uso do aparelho que tira ela do mundo, assim como o álcool, né? O que o álcool faz? O álcool, ele é um amortecedor dos problemas do dia a dia. O uso da internet é a mesma coisa, porque enquanto você está ali rodando o seu feed, o que você está fazendo é tudo, menos pensar em si mesmo, menos ter reflexões sobre como foi o seu dia, não tem autocrítica de examinar, eu falei bem com aquela pessoa, ou eu não falei, eu podia ter agido de uma forma melhor. Então, a pessoa também acaba usando a internet como uma fuga para não precisar olhar para as suas próprias dificuldades e vai perdendo a capacidade de refletir sobre o que fez e sobre o que pode melhorar, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar, né? Tem muito mais coisa para ser falada, mas como minhas colegas falaram, a gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre isso para frente, né? Então, assim, dica para os pais. Presta atenção nisso, tá? Olha aí, você está na internet, mas tem que prestar atenção nisso. Para tudo e presta atenção. Os pais têm que colocar regras. Só que antes dos pais colocarem regras, os pais têm que estar de acordo com as regras que eles vão impor aos filhos. O que é isso? Pai e mãe não pode falar, usar o celular como barganha, do tipo, se você não fizer o dever de casa, eu não te dou o celular. Se você não arrumar seu quarto, eu não te dou o celular. Entendeu? O celular, ele não pode ser um objeto de barganha para que a criança ou o adolescente façam ou deixem de fazer coisas. O celular, ele deve ser visto como um objeto de informação
direcionada, controlada, comunicação, que isso foi uma coisa que facilitou muito para nós, mães e pais, né, saber onde o filho está, né, o que está fazendo, e tudo isso trouxe um certo conforto. Mas os pais têm que estar muito certos de quando vai proibir alguma coisa, quando vai colocar algum tipo de regra, ele tem que estar muito afinado com aquela regra, ele tem que acreditar muito naquela regra. Por quê? Porque se ele não está muito afinado, se ele também não confia naquela regra, ele vai falar um não com jeito de sim, entendeu? Então, se eu tô pedindo para o meu filho não fazer determinada coisa, mas lá no fundo eu penso assim, mas se fizer também não tem tanto problema. Você entende que eu vou estar falando um não, mas que por dentro é um sim? A minha postura, a minha entonação de voz, a minha própria crença. Então, essa regra tende a ser quebrada. Não pelo filho, mas pelo endosso que vem junto com o não. Né? O pai e a mãe estão endossando, do tipo assim, olha, eu estou falando não, mas em determinados momentos pode ser que sim. Então, acaba que são regras que vão sendo muito flexibilizadas e a gente acaba perdendo o controle. E uma outra coisa muito importante também da gente saber colocar as regras, gente, primeiro, criança e adolescente tem que ter espaço do ócio, tempo do ócio, tempo para não fazer nada, tempo sem compromisso. Não só crianças e adolescentes, tá? Adultos também, mas vamos voltar para o foco. Esse tempo de fazer nada, o tempo gasto à toa, é o tempo que a gente vai construindo saberes, vai fantasiando, vai sonhando, né? Vai imaginando o que quer fazer, o que quer estudar, onde quer trabalhar, para onde quer passear. Entende que esse espaço, esse tempo sem compromisso é onde o sujeito vai brotar como ele é de verdade, né? Então, encher a criança de atividades, né? Esporte, é aula extra, é aula de línguas, aí leva em um monte de médico e tem um monte de tratamento, e mais a escola e as notas. Você entende que a criança fica engessada dentro de um cronograma semanal, né? Um cronograma diário, que ali ela não tem espaço para ser ela mesma, ser quem ela é. Aí o que costuma acontecer com crianças que são sobrecarregadas de regras? Né? Porque tudo em excesso não é bom. A criança que é sobrecarregada de regras, ela pode desenvolver um comportamento que a gente chama de comportamento opositor desafiador, que é aquela criança que vai dizer não para tudo. É uma criança que vai fazer birra para tudo. Mas não é que ela não queira atender o que os pais estão solicitando ou os professores estão solicitando. É porque ela não tem o espaço que ela possa falar não. Ela não tem esse espaço. E esse espaço dela falar não, dela ser quem ela é, de fazer o que ela gosta, é o espaço do tempo ocioso, que ela não tem compromisso. Então, se você estiver com esse tipo de problema em casa, né, você olha a criança birrenta, tudo ela se opõe, tudo ela não vou fazer, não vou, preste atenção se ela não está sendo sobrecarregada com atividades que não dão espaço para ela ser a criança que ela veio ao mundo para ser. Ok? E uma outra coisa, que as regras são muito importantes, é que as regras são estruturantes. As regras são os códigos de conduta que são passados de geração para geração e que permeiam as famílias e que tornam aquelas famílias diferenciadas das demais. Como que isso acontece? Bom,
dentro do ramo familiar de onde eu venho, existem determinadas regras que dão as características da minha família. Então, minha família gosta de fazer churrasco, minha família gosta de tocar pagode, minha família gosta de ir à praia. São regras, são costumes que são passados de geração em geração e que tornam aquela família especial, diferente das demais. Eu citei esses exemplos que são muito comuns a várias famílias, mas só para tentar ilustrar um pouquinho. Então, as regras estruturam a família, o modo como elas vão funcionar. E os membros da família, eles devem seguir também regras. Para quê? Para a manutenção daquela família tal como ela existe, né? Fazendo as trocas saudáveis entre a família e o lugar onde ela está inserida, né? Uma família também não pode ser muito hermética, a ponto de não permitir que entrem novidades e que operem mudanças nas regras da família, mas o básico, a estrutura básica, uma família tem, e essa estrutura básica é passada também para os novos membros. Então, as regras, elas servem para estruturar não só a sociedade, não só a família, mas também o indivíduo. É através das regras que ele vai aprendendo o que ele pode, o que não pode. Primeiro, né, quem sou eu, quem é o outro, eu sou um ser diferente do outro, isso também é uma regra. E a gente vai vivendo, recebendo essas heranças, né, dos nossos antepassados, a gente vai convivendo com as pessoas da nossa comunidade e a gente vai aprendendo regras que são estruturantes, que fazem a gente um dia olhar para o espelho e se reconhecer nessa imagem do espelho como uma pessoa apartada das demais, né? E o que o uso da internet tem a ver com isso? O uso da internet de maneira indiscriminada, sem a supervisão dos pais, ele meio que torna essa identidade nossa porosa. É como se a gente o tempo inteiro fosse requisitado a assumir papéis que não são os papéis que são designados pela linhagem que a gente pertence, né? Não são os papéis que vieram junto com a nossa entrada, a nossa chegada nas famílias. São papéis os mais variados possíveis, que sem a internet a gente não teria nem conhecimento da existência desses papéis. Que papéis são esses? O papel do abusador, o papel da criança que mente, o papel da criança violenta que encontra respaldo e incentivo em grupos para cometerem crimes, né? Então, essas coisas, elas vão entrando, elas começam a fazer parte do nosso dia a dia sem o filtro. E a gente vai perdendo um pouco a noção, né, da nossa identidade. Quem eu sou, o que eu estou fazendo no mundo, do que eu gosto, o que eu devo fazer para ser um ser humano cada vez melhor, como eu posso respeitar as outras pessoas, como eu gostaria de ser respeitado. Então, tudo isso vai sendo diluído devido ao acesso às mais variadas formas de existir. Então, se antes a gente tinha como modelo a própria família, os pais, depois a escola, depois a nossa comunidade, depois uma vida social escolhida, baseada em todos o que a gente recebeu de modelo, né? E tudo isso está sendo afetado pela entrada, pela facilidade da entrada de vários outros modelos de existência, de vida, que nem sempre são adequados para aquilo que a gente quer viver, né? Com respeito, com solidariedade, com empatia, tendo compaixão, enfim. Então, é um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha sido bom. Foi. É isso. Muito bom. Foi maravilhoso. Fiquei muda.
né? Está dentro do esperado, mas foi como nós falamos aqui, tem muita coisa a ser dita, né? E, infelizmente, numa live não vamos conseguir, então por isso que a gente precisa sempre falar. E esse é o projeto que a gente realmente sempre esteja aqui falando, alertando, porque é muito importante, porque esse mundo virtual, ele é bom, porque tudo é bom, né? Só que ele também tem um lado ruim, e nós precisamos sim nos atentar por tudo isso aí que a doutora Laura trouxe, para que a gente possa entender que nós, pais, nós responsáveis por essa criança, por esse adolescente, sim, nós precisamos ter a noção e a responsabilidade que nós somos responsáveis por eles. Nós respondemos por essas pessoas. E essas pessoas, sim, são mais vulneráveis. E por isso que acontece tantas coisas que não são tão boas, vamos colocar assim, quando elas estão aí em uma mídia social, na internet, sem esse controle, sem esse limite. Então, é isso que a gente vem aqui trazer, porque, na verdade, sim, essas pessoas precisam entender a sua responsabilidade. Seja ela uma responsabilidade legal, como uma responsabilidade também no âmbito da saúde. Sobre quantas doenças aí que a Laura falou que são novas, de 2014 para cá, né, muito recente, e essas pessoas cada vez mais realmente nesse descontrole. Eu presencialmente vejo, eu lido com algumas crianças, né, e alguns adolescentes que realmente têm um comportamento que a gente fica olhando e a gente não acredita, né? E elas têm. E tudo isso devido a esse descontrole. Então, realmente, que as pessoas possam refletir sobre esse assunto e que possam definitivamente entender que elas são responsáveis por essas crianças. Então, que realmente elas possam começar a criar esse limite, né? Que cabe a nós, pais, responsáveis, instituir essas crianças e adolescentes. Se não formos nós, quem será? Então, temos que ser nós. E eu li algo que foi muito interessante para essa live, que diz assim, abre aspas, vamos cuidar do nosso jardim interno e florescer em meio à era digital. Eu achei isso muito legal, porque é sobre isso, né? Nós precisamos entender o que nós somos, precisamos realmente entender o nosso lugar para que a gente possa ter responsabilidade, empatia, respeito ao próximo, né? E tudo com amor, né? É sobre isso. Eu vejo muito essa coisa mesmo da falta de empatia, da falta do respeito. Isso está prevalecendo muito nessa atual sociedade, porque estamos perdidos mesmo. Nós não sabemos mais o que fazer. Porque a doutora falou a coisa de ficar toda hora no dedinho lá, né? Vendo várias coisas, e na verdade não estamos assimilando nada. Isso sim está trazendo uma grande questão de falta de empatia, de falta de respeito pelo próximo. E estamos perdendo a nossa essência enquanto seres humanos. E isso é muito grave. Né? Muito grave. Então a gente precisa aí restabelecer, acredito eu, essa questão aí de nós mesmos, para que nós possamos passar isso para os nossos filhos. Porque se nós estamos perdidos, enquanto adultos, nós não vamos conseguir passar nada para os nossos filhos. Então, a gente precisa aí ter esse equilíbrio. Eu sempre falo para o meu filho, né, que tudo é o equilíbrio. A vida é assim, né? A gente precisa equilibrar. O próprio direito, o símbolo é esse, a balança, porque a gente precisa equilibrar. Nem sempre um lado nem o outro, a gente precisa trazer um equilíbrio. Porque, por exemplo, dentro do âmbito do direito, uma decisão nunca vai ser bom para ambas as partes. A gente precisa equilibrar. E assim na nossa vida, e assim na vida mental. Então, a gente precisa sim entender as nossas responsabilidades para que a gente possa aí, entender e compreender com nossos filhos, sempre no diálogo, o melhor a ser feito, porque cada família, acredito eu, que saiba o que é melhor para si, para os seus filhos, mas nunca esquecendo que sim, independente do que for melhor para a sua família, você precisa saber
que existe uma responsabilidade legal em torno dessas crianças e adolescentes, e principalmente uma responsabilidade mental, né? O que estou oferecendo para o meu filho? Né? Será que é bom? Será que isso vai ser realmente construtivo para ele? Então, que as pessoas realmente possam refletir. Mas eu gostei muito de, mais uma vez, claro, a Mayra está sempre aqui, como eu falei no início, nós somos parceiros de trabalho e sempre aqui buscando, né, trazer um conteúdo de qualidade para as pessoas. E a doutora Laura foi, assim, a cereja, né, Mayra, do nosso bolo, porque ela realmente pôde falar aqui com muita excelência sobre essa questão aí dessa saúde mental dessa criança, desse adolescente. E espero realmente que possamos fazer outras lives em relação a isso, né? Porque é muito importante que as pessoas realmente possam ter essa consciência. Exato. E é isso. Mayra, você falou alguma coisa? Sim, primeiro agradecer a Laura, foi uma aula, né? Muito bom. Foi. Anotei diversos pontos aqui para refletir e também são pontos para as próximas conversas, né? E eu acho que a mensagem principal de hoje é que o desafio começa por nós, né? Nós, pais, que temos um grande desafio. O desafio de dar o exemplo. O desafio de conseguir colocar os limites nas nossas crianças, né? De sermos firmes. Eu tenho uma filha de 6 anos, ela não sabe nem desbloquear um celular. Ela não mexe num telefone, nem num computador, nem num tablet. Ela sabe, não existe, não conhece a tecnologia. Não é assim. Ela me vê utilizando, eu trabalho home office, mas eu sempre expliquei para ela que eu estou trabalhando, eu mostro que estou trabalhando. Quando eu estou estudando, assistindo alguma aula, né? Hoje eu estou fazendo minha terceira graduação, é presencial. Mas tem as pós-graduações que ela acompanhou, assim, que ela está sempre por perto. Estou assistindo uma aula, ela vem olhar, ela tem a curiosidade. Às vezes assistimos vídeos que eu acho bonitinho, chamo ela. Mas ela não tem o acesso por conta própria. A própria televisão, ela está aprendendo a mexer no controle remoto agora. Então, sempre acompanhei tudo que ela assiste, ela gosta dos desenhos, das músicas, adora, mas é de uma maneira, assim, controlada, tem o meu acompanhamento, não vejo a necessidade dela ter um celular ou ter um acesso, jogos, o que for. Eu acredito que ela tem que aproveitar a infância dela, né? Ela tem que desenvolver outras habilidades, capacidades, né, criatividade de outras formas. Então, ela não sente falta. Eu percebo outras crianças que fica sem o telefone, tá sempre pegando o telefone do pai e da mãe e que fica irritado, que onde você vai no restaurante, onde for, você vê crianças. Esses dias na pizzaria tinha o playground e tinha vários tablets para as crianças brincarem. Enquanto elas podiam estar interagindo com outras e brincando, várias estavam sentadas em mesinhas jogando. Então, aquilo me fez refletir muito, me chamou a atenção, porque a minha menina foi lá e brincou. E chegou um momento que ela era a única criança brincando nos brinquedos. As outras estavam nas telas. E é incrível isso. Mayra, você falando aí, eu me lembrei de uma cena que eu acho uma das cenas mais tristes que a gente vê hoje em dia, que é você entrar num restaurante e ver uma família inteira na mesa enquanto aguarda a chegada do almoço ou do jantar, seja lá o que for, e todos os membros estão com a cara enfiada no celular. Desculpa, mas eu tenho que falar desse jeito. Gente, as pessoas não estão ali. Não. Por que elas foram comer juntas, se elas não estão juntas? Exato. Gente, eu tenho vontade de chorar, é de verdade. Porque, gente, eu olho para aquilo e aí eu fico imaginando como não é a dinâmica dessa família dentro de casa, né? E, enfim, é um desastre. Era só para falar mesmo. Eu tô falando como mãe, como chefe de família e tudo, e isso é uma coisa que me deixa muito triste. É preocupante. O único momento, o momento que a família saiu para comer juntas, eles não foram juntos, podiam cada um comer o que quisesse, onde quisesse, porque é só se alimentar. eles estão ali.
Eles estão ali um do lado do outro pro forma, né? A interação não está acontecendo. Cada um está interagindo com o seu mundo próprio. Isso é uma das regras também que é interessante de você estabelecer que celular não vai para a mesa. Celular não acompanha você nas refeições. Pelo menos. Próximas que os filhos comem com o celular na mão. Eu acho absurdo. Sempre que eu vejo, eu falo, mas, né, cada um, como eu falei, cada um tem que entender o melhor para sua família. Mas é complicado, é difícil. Isso. Aqui em casa, a nossa refeição é sempre na mesa, na cozinha, sem televisão, sem telefone. Nunca tive o hábito de sentar num sofá com a minha filha para se alimentar assistindo, a não ser uma pipoca de um filme. Sim. Mas as nossas refeições, almoço, jantar, café da manhã, elas são à mesa, né? Sim. Então, juntos. E tem que desconectar. E isso começa desde cedo. E como eu estava comentando, ela não sente falta de pedir. Ela não fica me dar o celular, ela não vai nos lugares e fica pedindo o telefone, fica pedindo para assistir. Porque, na verdade, ela não tem esse hábito. Então, por que vai fazer falta de algo que ela não está, eu digo até viciada? Que parece que hoje a gente vê crianças viciadas em tela. Mas é vício, é um vício. Ô, Mayra, você falou uma coisa... Mayra, você falou uma coisa que eu acabei lembrando de outra. Uma dica também muito importante é se você puder desabilitar as notificações do seu celular. Desabilita tudo. Como que eu faço na minha vida? Eu tenho notificação separada para os meus filhos, para eu saber quando é um, quando é a outra, e do WhatsApp dos meus pacientes que podem estar precisando de mim. Qualquer outro tipo de comunicação, eu vou olhar, de tempos em tempos eu pego o celular e olho quem falou comigo pelo Instagram, quem falou pelo WhatsApp, quem mandou e-mail, mas eu não deixo essas notificações ficarem chegando o tempo todo, porque também o que acontece? Cada vez que chega uma notificação, a sua atenção do que você estava fazendo, você pode esquecer, acabou. Mesmo que você fale assim, alguém está falando comigo, mas eu não vou olhar agora não, vou terminar de ler isso aqui. Já perdeu. Você não vai ter, já perdeu, você não vai ler, você vai estar olhando para as letras e, para acabar logo, para ir lá ver o que foi que aconteceu. Exato. E é um dilema de muitos. Acho que quase todo mundo que ouvir isso vai se identificar. A gente está numa dependência. Saia sem o celular para você ver como é que você fica. Parece que falta algo. Esqueci o telefone. Nossa, esqueceu tudo. Então, não é só com as crianças. É o que eu falei. Começa por nós, porque nós já percebemos essa dependência, né, dos dispositivos, de tudo que envolve, né, e somos bombardeados por muita coisa sem perceber. Então, cabe a nós nos informarmos melhor e para percebermos essa influência que está acontecendo, porque ela, na geração jovem, eles já nasceram nisso. E para nós, né, eu digo assim, na nossa faixa etária, a gente já viveu uma outra era, né, analógica. Então, só que nós fomos introduzidos nessa nova era digital e isso foi chegando aos poucos e foi imperceptível. Hoje nós temos uma dependência muito grande do digital e não percebemos. Então, nós temos que ter esses alertas, né? Esses estudos que estão acontecendo, que estão mostrando que nós temos que ter essa regra, essa divisão, conseguir ter esses hábitos, né? Tira a notificação, não usar na hora da alimentação, conseguir separar mais o horário, né? Eu trabalho em casa, sim, mas que eu tenho, então, meu trabalho durante o dia, minha filha tá lá na escola, então eu vou ter os momentos, eu vou lá fazer refeição, gosto de cozinhar, eu chamo ela junto, nós vamos sair, fazer algo, né? Eu tinha horta em casa e ela me acompanhava lá fora e adorava plantar. Então, assim, ter um convívio diferente. E eu gosto sempre de colocar esse questionamento no início das minhas palestras, é que os grandes criadores dessa era digital, né? Se você verificar lá no Vale do Silício, pesquisa ali na internet, as escolas que os filhos desses magnatas
frequentam são analógicas. Eles pagam uma fortuna para que a escola seja totalmente analógica, não há nada digital. Eles não criaram essas mídias para que elas fossem utilizadas por crianças. Inicialmente, não tem esse objetivo. E até hoje, elas não estão, esses dispositivos não estão preparados para que uma criança... Então, assim, agora que, depois de que já teve todos esses anos de uso, que está se verificando o impacto emocional e até o impacto social desse uso excessivo. Mas, enfim, aqui a gente vai longe com o tema, né? Esse é outro tema, né, para falar sobre isso, realmente, esse impacto, e os criadores realmente não criaram para isso. Na verdade, a criação foi voltada completamente ao capitalismo mesmo, né, a questão dos lucros, e realmente, como você falou, e foi muito bem dito, que não foi criado para criança e adolescente, só que houve esse avanço, essa coisa do descontrole, mas realmente isso aí é papo para outra live. A gente já está aqui até uma live só disso, com certeza. Mas eu peço que vocês, agora a gente está aqui no nosso finalzinho, né, da nossa live, e a gente já meio que extrapolou a nossa hora até, porque realmente o assunto, ele é um assunto muito grandioso, e deixar realmente a gente fica aqui horas falando, né? Então, mas de qualquer maneira, como já foi dito, foi maravilhoso. Certamente teremos outras, porque realmente a gente tem muita coisa a dizer, muita coisa mesmo. Mas agradeço mais uma vez a Mayra, né, de sempre, a Laura, gratidão. E já contando com você para os próximos. Já fica aqui o nosso convite, né, Mayra? Ela agora vai ter que ser o quê? Figurinha pública aqui no meu canal. Eu tenho que Tá bom. E até a próxima, gente. E um beijo. Até, gente. Obrigada. E também para as pessoas que participaram aqui com a gente. Foi bem legal. Obrigada. Obrigada, gente, todo mundo. Um beijo. Valeu mesmo. Beijo. Tchau.